copiem o que a gente faz aqui, de se reunir uma vez por mês para compartilhar conhecimento, a gente vai ter uma melhoria na qualidade de vida como um todo, e a gente faz esse estímulo. Nós temos o Participa São José, já que existe, o Participa Palhoça também está em transformação, e nós temos um site que é o participasc.com.br, onde lá nós estamos montando uma receita de bolo para aqueles municípios que desejem implementar esse modelo participativo no seu município. Aqui a palestra, e antes de nós começar aqui, nós já vamos divulgar a próxima, que vai ser no dia 8 de julho. Vai ser às 19h30, que é o nosso horário padrão, com a pauta da segurança pública, com o expositor da noite, o coronel Emerson Fernandes, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. A articulação aqui feita pelo Dionei, que é nosso voluntário, então ele que conseguiu já a confirmação. Vai ser lá na Avenida Madre Benvenuta, no auditório da própria Polícia Militar. Academia. Na academia. Passando aqui para a pauta de hoje, então, nós trabalhamos basicamente num modelo de pauta única. E primeiro a gente passa a palavra para a expositora, e depois disso ela vai ter aqui no máximo 1 hora para fazer a exposição, e a gente pede que não haja nenhuma interrupção para que ela possa finalizar, e depois de finalizado a gente abre as inscrições para aqueles que desejem se manifestar e fazerem perguntas. E aí depois a gente tem esse espaço aí para que mais perguntas sejam feitas e há esse bate-bola. Antes de passar a palavra para a expositora à noite, eu passo aqui a palavra para o nosso voluntário, que é o Neto, que foi o articulador que fez o convite para a professora Heloísa para estar aqui hoje conosco, e ele vai fazer uma leitura do currículo da nossa palestrante. Bom, boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todos os presentes e agradeço a participação de vocês. Bom, Heloísa Helena de Aguiar Salti. Ela é engenheira ambiental, pós-graduada pela Poli Engenharia Química da USP, especialista em ESG, áreas contaminadas, urbanização sustentável e revitalização de brownfields, com vasta experiência em sistemas de gestão integrados, meio ambiente, qualidade, segurança ocupacional e responsabilidade social. Auditora líder, atualmente cursando pela PUC, especialização em transição energética e atuando na área industrial e de engenharia por mais de 20 anos. Já atuou como voluntária em abrigos e instituições para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Diversos trabalhos na área de educação e sustentabilidade, incluindo comunidades caiçaras e ribeirinhas em área de preservação permanente, APP e etc. Atualmente, ela atua como consultora na área de ESG, em uma holding com empresas na área de engenharia, construção e naval, e como docente em MBAs na área de processos, auditoria, ESG e outras. E também gostaria de comunicar que este evento está sendo divulgado pelo YouTube, inclusive a pedido de alguns conhecidos da Heloísa lá em São Paulo. Ela é paulista, e como trabalhou lá há muito tempo, então, e agora trabalhando aqui, também faz viagens a São Paulo pela empresa dela, e lá pediram que fosse feito essa apresentação também via YouTube. Então, depois a gente vê, ela tem ali quantas pessoas estão participando pelo YouTube. Presidente, seria isso. Obrigado, Neto. Passo a palavra, então, para a professora Heloísa. Obrigado por estar aqui hoje conosco para compartilhar o conhecimento. Eu agradeço. Ele vai colocar ali a apresentação. Guilherme, passar a apresentação aqui para nós. Pronto. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. Hoje está um pouquinho frio, né?
tem que ter vontade para sair de casa. Aos que estão assistindo, a apresentação vai ficar gravada depois. É uma honra estar aqui com vocês, apresentando esse projeto que nós escrevemos depois de uma palestra que foi feita no Manguezal de Itacurubi, sobre o que não se vê. E surgiu o interesse, né, do senhor Otávio Ferrari e do senhor Menezes, e escrevemos um projeto mais aprofundando um pouquinho mais sobre essa situação. Então, a ideia desse projeto realmente é, inicialmente, apresentá-lo para engajar mais pessoas da sociedade civil e, enfim, tudo está conectado, né? No nosso planeta, tudo está conectado. A gente não consegue fazer absolutamente nada num aspecto sem que o outro seja afetado. Nós, eu não sei se a maioria aqui é engenheiro, como engenheiros conseguimos compreender isso muito tranquilamente. Então, inicialmente, a gente falou do manguezal, mas o manguezal está dentro de um ecossistema, de uma bacia hidrográfica. Aqui, a bacia hidrográfica do Itacurubi, onde 2 rios, né, se unem ali, o Sertões e Córrego Grande, se não me engano, e formam esse contexto ali que abrange esses bairros, bem aqui onde estamos, nesse bairro do Itacurubi. E nós temos evidências de muitos anos já atrás, com algumas deficiências no saneamento básico desse bairro e uma urbanização que, digamos assim, não foi muito bem planejada, pensando no aspecto socioambiental. Então, só para alinhar conceitos, né, a bacia hidrográfica é quando nós temos as águas vão correndo, normalmente vão no curso para o mar, né, para a área mais baixa, e temos os rios, os córregos ali que vêm de uma nascente, nós vemos eles, e tem também a parte subterrânea, que nós não vemos, né, que ficam lá os lençóis freáticos, toda a água subterrânea, que costumam seguir o mesmo fluxo que os rios que nós enxergamos, e tudo isso aqui na nossa região vai cair lá no nosso manguezal, vai desaguar lá no nosso manguezal. Essa formação da bacia hidrográfica ela é extremamente importante dentro de um conceito não só econômico, social, sustentável, mas é importante a gente ressaltar que, por conta da urbanização que nós temos nessa região, conforme esses rios vão correndo, não só água subterrânea, como a que vemos sentido o mangue, todas as atividades que nós temos ali, residências, o esgoto doméstico, tudo que acontece ali vai ser, né, acaba indo junto ali para o mangue, sendo, né, desaguado ali no nosso manguezal. Então, a importância das bacias hidrográficas dentro do contexto alimentar, da nossa cadeia alimentar, porque nós nos alimentamos, né, de espécies aquáticas. Nós também usamos a água, né, para a nossa existência. E também muitas bacias estão relacionadas à parte de energia, usinas, enfim. Nós precisamos realmente cuidar das nossas bacias hidrográficas para a gente conseguir viver, né, nesse planeta. Dentro desse contexto aqui, pensando no bairro de Itacurubi, é legal a gente alinhar um conceito entre poluição e contaminação. Muitas pessoas ainda confundem esses conceitos. Então, qual que é a diferença de poluição e contaminação? Quando a gente fala de poluição, você pode considerar diversos aspectos. Por exemplo, ruído, radiação, até visual, barulho. Tudo isso pode estar dentro de um contexto de poluição. Já a contaminação, quando a gente fala que uma área está contaminada, estamos falando diretamente de produtos normalmente químicos, né? Que são despejados ou enterrados ou lançados no nosso meio ambiente e que permanecem ali, nas águas, no solo. Então, a gente pode ter um ambiente poluído que não necessariamente seja contaminado, ok? Mas dificilmente a gente vai ter um ambiente contaminado que não seja poluído. Então, alinhado esse conceito, olha ali a nossa região, aqui de estudo, né? O que acontece com o manguezal? O manguezal, além dele ser um ambiente filtrante, então, tudo que vem do mar, quando a maré sobe, vai para o manguezal, ele já vai filtrar ali, né? Então, se tivermos resíduos, lixo, coisas poluídas ali, contaminadas no mar, o manguezal ele tem aqueles arbustos, aquela vegetação característica dele, que é como se fosse realmente peneiras, para que ele filtre aqueles componentes. E, além da maré que sobe e volta e o manguezal filtra, também tudo que vem do rio
tudo que desce da cidade, tudo que desce da água doce também chega no manguezal. Então, o manguezal ele é um ecossistema extremamente complexo, porque ele recebe tanto a água salina como a água doce, e ele é um ambiente filtrante. Então, às vezes, as pessoas acham que ele é fedido, né? Que ele cheira ruim. No nosso caso aqui, realmente, tem um cheirinho um pouquinho pior do que deveria ter, porque tem algumas coisas ali que não deveriam acontecer. Mas ele é um ambiente de decomposição mesmo. Ele é um ambiente onde os animais se alimentam, se proliferam ali, enfim, ali é uma maternidade, a gente fala. Ele é um ambiente extremamente complexo. E tudo que a gente tem ali dentro da nossa urbanização, se a gente observar o bairro, você vê que é tudo urbanizado, então toda a região onde passam esses rios e esses lençóis freáticos está desovando ali nesse nosso manguezal. Aqui, para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Olha ali as bandeirinhas vermelhas. Esse daqui é o mais atual que eu peguei ali do IMA, da nossa vulnerabilidade. Então, olha que interessante, tudo perto do manguezal está inapropriado para o banho. Então, nós não podemos tomar banho ali no mar, ali naquela região próxima ao manguezal. Não encontrei pontos de medição no manguezal especificamente, mas provavelmente, né, pensando com um pouquinho de lógica, naquela região também deve estar inapropriado. Aqui, né, olhando a mesma situação, só que com uma outra vista, observem que na parte mais urbanizada, vocês vão ver que o mar está inapropriado ao banho. No entanto, na parte que a gente tem um pouquinho mais de mata preservada, em geral, as bandeirinhas são azuis. Esse estudo aqui, quando eu fui fazer a palestra lá no manguezal, no Jardim Botânico, eu recebi esse material do começo dos anos 2000, e aqui, eu sei que a maioria não deve estar nem conseguindo enxergar direito, mas eu coloquei só para conversar um pouquinho sobre isso. No manguezal, lá no começo dos anos 2000, já foram encontradas diversas substâncias que antigamente eram chamadas de metais pesados, mas hoje nós chamamos de substâncias tóxicas. Os metais pesados ou substâncias tóxicas são substâncias persistentes, tanto nós, como os peixes, como as aves. Quando ingerimos essas substâncias, elas ficam para sempre no nosso organismo, né? Não saem na nossa urina, não conseguimos depois nos livrar delas, são persistentes. Então, elas costumam ir para o sistema depois neurológico, enfim, são realmente muito, muito perigosas. E nós podemos tanto ingerir essas substâncias de diversas formas, como comer o peixe que ingeriu, como comer o camarão que ingeriu. Então, isso lá no começo dos anos 2000, já foram encontradas, né, diversas substâncias de metais pesados, ou hoje nós usamos o termo substâncias tóxicas, nessa região do manguezal do Itacurubi. Então, só para falar um pouquinho, elas são persistentes tanto no meio ambiente como nos seres vivos. Nós, seres humanos, peixes, aves, elas são bioacumulatíveis, né? Nós vamos, durante toda a sua vida, tudo que você absorveu de metais pesados, antigos, substâncias tóxicas, continua aí, né, dentro de você, dentro de nós. E elas são realmente, elas podem causar diversas doenças, diversos problemas. Existem muitas conexões já científicas de o ser humano, né, ser exposto a essas substâncias relacionado a diversas doenças, como câncer, problemas mentais, uma série de coisas, inclusive até em gestações, crianças que nascem com alguns problemas também. Os efeitos na saúde são realmente muito críticos. Aqui, pelo que a gente tem de material lá na Floran, né, nessa delimitação com a linha amarela, é onde nós temos ali a limitação desse perímetro da bacia. A Floran, ela delimita, né, toda a ilha de Santa Catarina, faz essas delimitações. Então, aqui é para a gente pensar um pouquinho. Essa é a nossa região de estudo, onde nós temos manguezal, temos alguns tipos de ecossistemas, temos essa região ali dos morros, né, onde ainda tem uma mata preservada. Aqui é muito interessante também pensar o seguinte, aonde está mais roxo, quer dizer que nós temos mais comércios e talvez, eu creio que na ilha não tenha indústrias, mas temos mais atividades comerciais. E aonde está laranja, são mais residenciais. Então, observa que na nossa região,
são mais residenciais. E aí eu vou concluir, né, com a questão que eu quero deixar aqui para a gente pensar junto. Aqui, no mesmo mapa, nesses pontinhos, aqui tem uma série de, né, está mapeado uma série de coisas, e naquele pontinho azul, nos 2 pontinhos azuis maiores, são os cemitérios. Nós temos ali um grande cemitério, bem coladinho com o nosso manguezal, né, bem pertinho, ali naquela região de área urbana. Uma outra observação interessante, quando a gente observa esse mapa, olha só toda a região urbanizada, olha a parte dos morros ali e a parte da água. Não tem mais uma conexão. Então, quando a gente pensa em urbanização sustentável, as conexões naturais deveriam ter sido preservadas ali, deveriam ter corredores ali, para que as espécies pudessem fazer esse movimento entre a região do mar e a região ali, né, dos morros. Você vê que a parte urbana ela realmente foi feita muito densa. Outra coisa muito interessante para analisarmos é que todos esses pontos amarelos são regiões que a gente considera onde pessoas construíram casas sem permissão, né? São comunidades, são locais onde não tem ali o habite, onde muitas vezes não tem estrutura para que as casas sejam construídas, são lugares onde não tem, com certeza, saneamento básico, porque a gente sabe que aqui na ilha, até lugares com permissão para a residência ainda tem déficit em saneamento básico. Imagina toda essa região em amarelo, que são lugares ali onde as pessoas construíram suas casas de forma informal. Né? Eu não sei exatamente como a gente chama aqui, em São Paulo a gente costuma chamar de comunidades, mas são áreas de risco. Não tem infraestrutura para que aquelas pessoas morem ali. Não? Então, imagine como que está sendo o esgoto delas, né? O saneamento ali dessas casas, como é que está chegando a água, como é que está sendo o esgotamento sanitário, será que a empresa de lixo chega até ali para recolher os resíduos dessas casas, se são locais informais? Então, vamos começar a pensar, dentro de todos esses contextos, é importante aqui, para conhecimento, para alinhar o nosso conhecimento, o manguezal, muitas vezes, ele é tratado assim, com muito desdenho, porque as pessoas acham muito legal proteger a floresta é cheirosa, é linda, tem passarinho, tem aquele cheirinho de terra molhada, de não sei o quê. Só que o manguezal é fedido, é feio, cheio de lama. No entanto, o manguezal ele sequestra carbono 5 vezes mais, ele é mais eficiente, em torno de 5 vezes mais do que as outras florestas, os outros ecossistemas. Ele é um ecossistema extremamente eficiente nessa luta, né, que o planeta se encontra contra o aquecimento global. E ele é tão importante porque ele é um ambiente filtrante, ele é um ambiente que decompõe a matéria orgânica, então tudo que vem dos rios, ele vai parar ali nesse ambiente filtrante, vai se decompor, e esse material ele é o adubo para o mar. Então, quando chega toda aquela matéria orgânica pelos rios de água doce dentro do manguezal e começa a ficar preso ali, né, naquelas raízes aéreas e toda aquela situação começa a se decompor, por isso do cheirinho, que muita gente não gosta, porque na decomposição, né, as bactérias vão soltar ali aquele cheirinho, que é um bom indicador de decomposição de matéria orgânica. E aí, todos esses elementos, quando a maré sobe, ela leva. Então, ele aduba o mar. Os animais, todo o ecossistema marítimo precisa desses nutrientes que saem do manguezal. Além disso, é muito importante ressaltar que os ecossistemas de manguezal, eles são protetores da costa. Então, quem tem um imóvel ali, bem na beira-mar, bem próximo do mar, e se o manguezal está preservado, seu imóvel também está, né? Sua vida também está, seu carro, sua garagem. Porque quando a gente destrói os manguezais, a maré sobe e adentra a cidade, a área urbana. E os manguezais, eles são como protetores naturais, né? Contra o avanço das marés. Então, só um resumo, tem muito mais coisa, muito mais complexo o ecossistema do manguezal. Ele também é uma maternidade, como muita gente chama, porque muitos animais se envolvem ali. Além disso, eu chamo também de restaurante, porque muitos animais, mamíferos, diversas espécies de animais, aves, vão se alimentar ali no manguezal. Então, o manguezal ele é uma estrutura muito importante, e nós estamos aqui
né, bem no meio de um grande manguezal. Falando um pouquinho sobre a contaminação, e aí lembrando da diferença de contaminação e poluição, eu acho muito interessante a gente pensar no que nós não vemos. Nós estamos vendo os rios passando ali muitas vezes com sujeira, com esgotamento sanitário inadequado, mas nós não estamos vendo que as fossas, muitas vezes sépticas ou não tão, enfim, adequadas assim, podem estar contaminando a nossa água subterrânea. Não obstante, postos de gasolina. É muito comum que postos de gasolina tenham os seus tanques com o tempo de uso, não troquem aqueles tanques subterrâneos, e aí hidrocarbonetos aromáticos, que são substâncias extremamente prejudiciais para a natureza e para nós, também podem estar migrando para o nosso lençol freático. Além de qualquer outra coisa que seja inadequada, por exemplo, pesticidas, agrotóxicos, tudo isso vai sendo absorvido pelo solo, vai sendo trazido pela chuva e vai contaminando, não só a água superficial, como também a água subterrânea. E isso tudo vai desaguar lá no nosso mangue. Lembrando que nós também consumimos, porque o ciclo da água, a água não sai do planeta, né? Nós sabemos que existe o ciclo da água. Então, nós acabamos depois consumindo essa água, nós acabamos nadando nessa água. Enfim, nossos alimentos são regados com essa água, né? Nós comemos alimentos que muitas vezes são tratados com essa água contaminada. Então, é muito importante a gente abrir um pouco a nossa mente em relação a todos esses pontos, esses focos de contaminação. Então, voltando um pouco para o projeto que a gente pensou, o objetivo inicial é fazer um levantamento de dados de toda essa região delimitada da bacia do Itacurubi, bacia hidrográfica do Itacurubi, observando que todos os pontos possíveis de risco de contaminação da área. O que inclui isso? Comércios, residências que podem não estar conectadas ao sistema de esgotamento corretamente, enfim, todas essas comunidades que podem estar com moradias também inadequadas. Então, a ideia é que a gente comece a mapear e todos esses possíveis pontos e focos de contaminação na nossa região. E aí, normalmente, nós usamos um método muito simples e muito comum usado nas empresas, desculpa, que é o de aspecto, impacto, perigos e riscos ambientais. Então, como é que funciona isso? A gente começa a mapear todos os aspectos ambientais, todos esses possíveis impactos ambientais. Então, eu tenho um aspecto ali e, por exemplo, eu tenho um antigo lixão aqui na região também, que já foi desativado. Pelo que eu pesquisei, a região foi tratada, mas eu não consegui documentação muito profunda para conseguir analisar. E esse antigo lixão, por exemplo, com certeza o chorume e as substâncias tóxicas iam ali para o solo, contaminavam o solo. Então, temos ali um impacto ambiental, né, como exemplo. E aí, uma coisa que acabou sendo um ponto que, né, nós conversamos mais profundamente foi sobre o cemitério. Nós temos ali aquele grande cemitério, que dos cemitérios temos a derivação do necrochorume, que é a decomposição humana. Nós sabemos que, né, viemos do pó, voltaremos ao pó. E quando estamos vivos, temos muitas bactérias trabalhando dentro de nós, que são bactérias aeróbias, né, que precisam do oxigênio para funcionar. Então, ali estamos respirando e as bactérias estão trabalhando no nosso organismo. Quando a gente morre, passam a trabalhar as bactérias anaeróbias, que não precisam de oxigênio, porque a gente para de respirar, e essas bactérias começam a decompor o nosso corpo. E esse necrochorume, muitas vezes, se permeia pelo solo quando o cemitério não está adequado, tendo todo o processo ambiental adequado para evitar essa contaminação. Isso é muito sério, porque o necrochorume ele pode carregar diversas vírus, bactérias e problemas de saúde pública mesmo muito relevantes, diferente de apenas um chorume ali de um alimento que se decompôs. Por exemplo, quando a gente trabalha com esses aspectos de cemitério, pensem comigo, temos ali, pelo que eu pesquisei, em torno de 7.000 valas, eu acho,
Normalmente colocam-se de 3 em 3, é uma quantidade grande de corpos, e essas pessoas podem ter tido doenças onde elas foram tratadas com diversos produtos químicos, diversos fármacos, também os metais tóxicos, as substâncias tóxicas derivadas de processos dentários, o que aquela pessoa acumulou durante toda a vida. É um assunto meio delicado, meio ruim assim de tratar, né? Ninguém acha muito agradável. Mas nós acreditamos que possa existir algum nexo causal entre esse excesso de substâncias tóxicas no mangue e esse cemitério. E por que a gente acredita? Aqui eu acabei indo mais rápido, né? Falando um pouquinho sobre perigos e riscos, que também é uma parte muito importante que a gente vai abordar dentro do projeto. A gente tem que pensar que a gente pode estar trabalhando com água contaminada, alimentos contaminados, imóveis em área de risco. Então, você compra ali seu imóvel, seu apartamento, sua casa aqui na região, e, de repente, essa região está contaminada, está prejudicada, você tem também um aspecto financeiro ali. Enfim, a importância do conhecimento para mitigar esses riscos. Como nós estávamos conversando aqui antes, muitas vezes a população não tem esse conhecimento, né? Ela trabalha, mora ali, vive ali, e ela não tem o menor conhecimento de que a região que ela mora pode estar com diversos pontos de contaminação que possam causar problemas realmente para a saúde dela e da família dela. Os benefícios ambientais desse projeto seria a redução da poluição, conservação da biodiversidade e, né, lógico que de uma forma mais ampla, o combate a essas mudanças climáticas. De que forma que acreditamos que isso pode acontecer? Nós precisamos, tem os benefícios econômicos, né, criação de empregos verdes, valorização das propriedades, eficiência dos recursos, mas eu acho que o ponto principal, mais crítico aqui, é a saúde e segurança pública, porque se realmente tiver uma constatação, um nexo dessa contaminação do mangue, de onde saem os peixes que comemos, o camarão e toda essa cadeia, a água que consumimos, a água que nadamos, com algum tipo de contaminação derivada ou da urbanização, que não está correta, ou mesmo do cemitério, nós temos um risco muito grande de saúde pública. Podemos ter doenças que nem sabemos por que temos e pode estar associada a essa contaminação. Além da preservação cultural, qualidade de vida, educação e conscientização, bem-estar psicológico, todos esses benefícios estão agregados a esse tipo de trabalho. Para que isso aconteça, a gente precisa que várias partes interessadas se engajem. Então, toda a sociedade civil, pensando, eu sou engenheira, tenho a minha qualificação na área técnica, mas cada pessoa, seja o morador, seja a população ribeirinha, seja o marisqueiro, seja o pescador, seja o representante da comunidade que está ali naquela área irregular, sejam os proprietários dos imóveis, os comerciantes, todo mundo que vive, que trabalha, que está dentro dessa área, dessa região, deveria, né, de alguma forma, participar para que o trabalho fosse realmente eficiente. Então, órgãos governamentais, moradores, órgãos não governamentais, empresas que trabalham, comércios, comunidades, toda essa cadeia de pessoas. A ideia desse projeto é que seja multidisciplinar, que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, universidades, toda essa parte da área acadêmica, que é extremamente importante para essas análises, cada um fazendo seu papel, para que a coisa realmente seja eficiente. As metas e prazos que a gente colocou inicialmente é que nos primeiros 12 meses a gente já consiga fazer todo esse mapeamento dos aspectos ambientais e dos perigos e riscos para a população dessa região, conectando com todas essas possibilidades de perigos, de contaminação, do que pode estar ali, de alertas para essa região, né? E, enfim, ali está derivado ali cada fase do projeto. Seria muito importante que derivasse, em primeira instância, palestras, conscientização de toda a região, de toda a população, porque quando a pessoa conhece, você só está exposto a um risco e você não tem ciência que você tem esse risco na sua vida, então é como se ele não existisse para você, se a gente não tiver consciência da nossa exposição. E aí, como a gente acabou se aprofundando um pouquinho mais sobre o cemitério, é muito importante saber que para a gestão de um cemitério,
tem uma série de documentos e trabalhos na área de meio ambiente que devem ser feitos. E eu pesquisei, eu mandei e-mail para o site da Transparência, da Prefeitura de Florianópolis, perguntando sobre essa documentação, porque eu não encontrei essa documentação pública sobre a gestão desse cemitério. Eles me responderam para perguntar para o IMA. O IMA, quando eu entrei em contato, não tem nenhum e-mail para entrar em contato e nem um WhatsApp. Eles têm apenas um contato presencial, que você tem que ir até lá. Eu não tive tempo de ir. E telefone. Todas as vezes que eu liguei, deu ocupado. Eu também mandei alguns e-mails para os 2 contatos que eu consegui pelo site da Floran. Todos esses contatos eu fiz pedindo essa documentação da gestão do cemitério, mas ainda sem sucesso. Se ela existe ou não, a gente ainda não sabe, mas precisamos descobrir, né? É muito importante, existem muitos riscos associados a uma má gestão de um cemitério tão grande e antigo como esse. Esse cemitério começou a existir antes da legislação ambiental. Assim como a maior parte das contaminações que nós temos hoje no mundo, elas aconteceram antes da legislação ambiental, né? Então, antigamente as pessoas enterravam os resíduos tóxicos das indústrias, enterravam, punham num tambor e enterravam, punham ali debaixo da terra, e daí aquilo vazava, ia, contaminava, e são produtos persistentes. E também, pensando na área química, algumas dessas substâncias, elas vão se transformando, né? Conforme ela está ali debaixo da terra, ela não fica na mesma forma, então ela vai se transformando em outras substâncias, tem todo esse contexto. Então, é realmente muito importante a gente não está falando só do cemitério, né? Tem todo o contexto de toda essa região da bacia hidrográfica, mas a gente pegou o cemitério ali como um primeiro ponto de partida, porque realmente não encontrei nenhuma documentação que atestasse que esse cemitério ele deveria ter um plano de manejo, a impermeabilização do solo. Então, nem precisa pensar muito. Imagina, tanto os antigos lixões, que hoje são chamados de aterros sanitários, eles têm que ter a parte do solo toda impermeabilizada, para evitar que as contaminações vão para a nossa água, para o lençol freático. Assim também é com o cemitério, ele tem que ter toda a parte do solo impermeabilizada. E aí, para impermeabilizar isso, tem que tratar todos esses, vamos chamar de chorume, necrochorume, todos esses resíduos contaminantes. Então, tem que ter um plano e uma tratativa ambiental adequada. Tem regulamentação, tanto federal como estadual, como municipal, autorizações, certificações. Eu até encontrei aqui depois eu volto. Aqui foram algumas tentativas, aqui eu entrei no site da Floran, coloquei aqui para vocês verem, eu pesquisei diversos trabalhos ali, realmente não encontrei nada. Aqui os e-mails que eu mandei. Esse estudo de impacto de vizinhança é muito interessante, porque pela própria legislação municipal de Florianópolis, o cemitério e crematório têm que ter o estudo de impacto da vizinhança, que a gente chama de EIV. E aí tem um mapa atualizado ali, disponível no site da Floran, onde tem os lugares onde tem esses estudos. E eu realmente não encontrei, nem no mapa e nem nos arquivos que estavam ali disponíveis, nada relacionado ao cemitério, nem ao antigo lixão, e nem as áreas que seriam mais críticas dentro desse contexto ambiental, tá? Enfim, nós estamos aqui divulgando, né, o start desse projeto. Ele ainda só foi escrito, ainda não começou a ser trabalhado, mas essas formas de comprovação do nexo causal, elas são diversas. Uma delas, mais comum, é o monitoramento. Você faz postos de monitoramento, recolhe a água e manda para o laboratório para ver o que tem naquela água. E nós também temos estudos que poderíamos fazer com a população na parte de saúde da região. Então, será que nos postos médicos dessa região temos doenças que podem estar relacionadas à exposição ao necrochorume ou à contaminação derivada dele, em relação aos postos de saúde de outras regiões da ilha onde não temos esse contexto? Então, tem uma série de estudos que podemos fazer para comprovar o nexo causal. Enfim, o mais importante de todos seria que, quando começarmos, né, a trabalhar nesse projeto, a gente tenha o acesso a essa documentação ambiental da região, tanto do antigo lixão, como do cemitério, como de todas as outras
Uma coisa que eu descobri também estudando foi que a universidade, por muito tempo, lançou efluentes derivados de tintas e substâncias químicas ali no manguezal. Depois parece que eles corrigiram e pararam de fazer esse tipo de lançamento. Eles também tinham alguma coisa de estudo para, eu não sei se era de pesca, alguma coisa, algum tanque, alguma coisa que também acabou prejudicando na época, mas pelo que eu vi, eles também já resolveram todos esses problemas. Então, não temos indústrias nessa região. Realmente, enfim, tem vários estudos técnicos e científicos que a gente pode fazer dentro dessa região para mapear quais são efetivamente esses riscos que a população está exposta e como podemos fazer para amenizá-los. Temos muitas tecnologias hoje nessa área de áreas contaminadas. Temos os procedimentos administrativos, como já iniciamos o contato com os órgãos competentes. E, basicamente, é isso. Só para fechar aqui, eu achei muito legal, no site da Floran, tinha esse comunicado que, aparentemente, em agosto, começariam a fazer encontros para tratar justamente essa região do Itacurubi, além de outras. Não tinha ali o ano, mas como estava no site nessa semana, então eu acredito que seja desse ano, que é muito importante o engajamento da população, para que a gente realmente tenha respostas mais efetivas e trabalhe junto com os órgãos governamentais, porque nós, como sociedade civil, os órgãos governamentais são os que exigem essa documentação e o cumprimento dessa legislação. Mas, se nós não cobrarmos deles, muitas vezes a coisa pode não acontecer. E quem é prejudicado? Nós, que estamos ali expostos a coisas que nem imaginamos. Só para fechar, a gente estava conversando aqui antes de começar. Aqui na ilha, nós estamos ainda com pautas de saneamento básico, o que é bem vergonhoso, para todos nós. Porque hoje, no mundo, nós já falamos de substâncias emergentes, que são essas substâncias que ainda nem são monitoradas na maior parte do nosso país, em outros países já são, como hormônios, medicamentos, substâncias químicas que nem são consideradas ainda nos aspectos de monitoramento das nossas águas, do que consumimos, dos nossos alimentos. E aqui a gente ainda está falando do esgotamento sanitário. Aqui a gente ainda tem locais que não têm o esgotamento sanitário adequado, um tratamento do esgoto mesmo adequado para o lançamento, uma cidade turística cheia de praias. Então, é realmente um assunto que acho que, como comunidade, nós devemos ter mais engajamento, e cobrar os órgãos públicos mesmo para que porque as legislações já existem. Estão todas lá, todos os requisitos que devem existir dentro de uma cidade. Então, é isso. O projeto está apresentado. Eu gostaria que as pessoas, não só as que estão assistindo agora ou que vão assistir depois dessa gravação, que tivessem interesse em se engajar nesse projeto que é voluntário, para, da forma que pudessem, agregar com o conhecimento que tem ou com a vivência que tem, porque é muito importante que a gente tenha multidisciplinares nesse projeto. Pessoal de estudo, biólogos, eu sou engenheira, um engenheiro sanitarista, um químico, ou simplesmente uma pessoa que é da população ribeirinha ali, um pescador, um marisqueiro, uma pessoa Então, é muito importante todos esses stakeholders, cada um contribuindo com a sua experiência para que a coisa seja eficiente e tenha equidade de olhar todas as partes. Então, obrigada, agradeço. Desculpa se eu falei muito rápido, que era bastante coisa para apresentar. Obrigado, Lisa. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso articulador, o Neto. Bom, esse projeto, na verdade, ele começou que ano passado teve um evento ali no Jardim Botânico. Foi de uma semana, havia vários temas, entre eles meio ambiente, no caso saneamento, e a gente foi pela Associação Floripa Amanhã. O nome do evento era Floripa Amanhã, mas, por coincidência, convidaram a gente para participar e a Heloísa fez essa palestra sobre o mangue lá. E lá também foi discutida essa preocupação da região no sentido de
Com relação ao saneamento da área aqui, atualmente está sendo trabalhado porque está sendo aumentada a ET ali da cabeceira na parte da ilha ali, cabeceira da ponte pelo lado da ilha. Mas o principal que a gente viu é sanear o cemitério e o antigo lixão, se ainda estariam, e se acredita que está comprometendo o manguezal, né? Os estudos antigos já revelavam isso, logicamente, e a gente está tentando ver e constatar isso. E uma grande preocupação que já teve desde o final do ano passado e que foi comentado e que hoje está em movimento ainda, é que parece que o cemitério está para ser, ainda existe atualmente uma licitação para o cemitério aqui. O Tribunal de Contas do Estado chamou a Prefeitura porque entendeu que havia a necessidade de fazer complementações a esse edital, que, em tese, estariam faltando algumas, vamos dizer, normas de segurança para que realmente a concessionária que pegasse pudesse ter um bom trabalho. Então, na verdade, o nosso entendimento, principalmente dela como técnica, eu não sou da área, ou quem é técnico, é que o cemitério ali não poderia mais ser ativado. A Prefeitura entende-se que quer ativar, queria ainda utilizar aquele cemitério aqui de Itacurubi. E não, nós entendemos que não há essa possibilidade. Teria que ter novas alternativas. E, inclusive, esse chamamento do TCE da Prefeitura para que melhorasse o seu edital de licitação chamou muita atenção, porque havia falhas ali, né, com relação a isso. Foi muito preocupante. E nem sei também se já acabou esse edital, a licitação, acredito que não, porque foram muitos critérios que foram colocados, que o TCE pediu para que fossem avaliados e colocados no edital. Então, seria isso. A partir dali, a gente criou um grupo de estudo, né, e essa preocupação, porque, querendo ou não, a gente mora aqui também, passa por ali, às vezes, talvez até no ar possa ter alguma coisa, mas é extremamente preocupante, e, ao longo do tempo, também fazer uma análise, se possível, ao longo do tempo, aí agora, para ter, atualmente, uma análise da água hoje, se ela ainda contém restos, poluição, tanto do cemitério quanto do antigo lixão ainda em operação ali embaixo, né, algum tipo de mecanismo químico proveniente disso. Então, fizemos esse grupo de estudo, o trabalho foi apresentado naquela época, a gente gostou, e estamos vendo essa situação. Seria isso. Vejam que a palestrante aqui foi primeiro elogiar o Neto e o Otávio pela indicação da palestrante, que acertaram em cheio, né? É um tema, inclusive, os manguezais, eles estão presentes também no norte da ilha, né? No sul da ilha. O sul da ilha, como a nossa palestrante falou, ele não tem esgoto. Tem até contas, né, Neto? Eu acho que quando a gente estava estudando com o Codesul, gerava em torno de 2 bilhões para fazer o esgotamento sanitário do sul da ilha. Não, o emissário submarino, 1 bilhão custa. A prefeitura... Daí teria mais as redes, né, que teria que fazer tudo. Então, e o sul da ilha, nosso, até estava comentando com a Heloísa, que nós temos no sul da ilha 98% da produção de ostras do Brasil. E não tem esgoto, né? Imagina se essa informação vaza. O pessoal para de comprar, né, porque é perigoso. Então, realmente, são assuntos e pautas aí que realmente são bem importantes. E como ela vem de São Paulo, ela está há 3 anos aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, é uma visão que vem de fora, né? É uma visão que é importante para a gente fazer o nosso formação de conhecimentos. Daí também ajuda bastante. Eu vou abrir a palavra para perguntas. Primeiro a gente pede quem é que deseja se manifestar, daí depois a gente segue a lista até encerrar. Quem que deseja se manifestar? Eu tenho uma pergunta aqui, mas... Otávio? Márcia? Otávio, Márcia? Eu vou fazer por último a minha aqui. Então, vamos começar pela Márcia. Boa noite.
Sobre a pesquisa que vocês fizeram em 2000, até o senhor falou também que vocês estavam pensando em refazer essa pesquisa, ou não sei se eu entendi, né? Mas sobre esses metais pesados e as substâncias tóxicas, né? Já foi feita uma nova pesquisa ou é isso que vocês estão se organizando para que ela seja feita? Essa é uma pergunta. E a próxima, depois. Fala. Bom, o material que eu tive acesso foi dessa antiga. Eu pesquisei tudo que eu consegui encontrar na área acadêmica. Tem diversos materiais falando sobre o manguezal, sobre a poluição, mas, em geral, esses materiais falam mais do saneamento, do esgotamento sanitário, que seria o resíduo orgânico urbano. Eu não encontrei nenhum material atual e esse projeto, sim, a ideia é que, em breve, possamos fazer um monitoramento atual e mandar para um laboratório e ter parâmetros de como é que está hoje, como é que está essa situação hoje. Uma outra pergunta é, como todos esses anos a gente vem falando sobre o plano diretor, aí eu queria também saber, como assim, né, a opinião do CREA, como que a gente vai estar solucionando, pensando nesse problema, não só dos manguezais, mas as nossas águas, né, a nossa capacidade de suporte aqui em Florianópolis, na ilha. Então, qual que é o posicionamento e o planejamento futuro dessa capacidade de suporte? No caso, o CREA está cedendo espaço hoje para nós, mas ele não está representado aqui. Então, não vamos poder dar a opinião da instituição, né? Passo a palavra agora para o Otávio Ferrari. De frente para o público. Eu e o Menezes participamos de uma palestra, né, já foi mencionado, o que não se vê, pela Heloísa em dezembro passado. E, por esse motivo, provocamos aí, ou achamos que esse assunto merecia não ficar só na palestra, que merecia ser ampliado. E 3 pessoas voluntárias, junto com a Heloísa, na verdade ela que fez todo o trabalho, né, porque ela é que é a técnica, então nós só cutucamos, eu e o Menezes só cutucamos para que essa apresentação ocorresse. E a Heloísa aqui mencionou muitas informações faltando. E, como é um trabalho voluntário, nós não temos essas informações, nós teríamos que ir em busca delas. Então, o que eu faço aqui, uma proposta concreta, é de que mais pessoas adiram ao grupo de WhatsApp, que hoje está formado por 4 pessoas. A Heloísa, Menezes, eu e o Ike Jevaé. Para que aqueles que quiserem contribuir de alguma forma, já que é um trabalho voluntário, e se entendem que esse trabalho realmente é importante para a cidade, para o município de Florianópolis, e possam contribuir, até encontrando essas informações que hoje estão pendentes. Essa seria a sugestão concreta, né, que nós faríamos. E, em especial, e concluindo, agradecer a Heloísa, né, pelo trabalho que fez até o presente, e também ao CREA, que disponibilizou o YouTube, a sua rede, né, para que pudesse fazer a gravação e não ficar só em palavras, né, mas estar registrado. Vai estar no YouTube e qualquer pessoa que quiser pode ir em busca daquilo que foi apresentado hoje. Essas seriam as colocações que eu faria de momento. E esperamos que outras pessoas adiram a esse grupo de trabalho. Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma outra observação que saiu no jornal.